Bom, pessoal, dando continuidade, eu parei na letra G, né? Eu dei uma pausa no vídeo, cometi uma gafe, cometi o exercício errado do item G. Eu errei ele aqui fazendo. E o H eu acertei, sendo que o H vem do G também, vai se entender. Bom, então realmente tive um problema para achar a resposta desse item G aqui, porque eu peguei algumas curvas que deram problemas, né? Por exemplo, quando a gente escolhe a curva gama 1, em que a gente percorre pelo eixo t, ou seja, se aproxima do limite da minha função pelo eixo y, a gente tem a seguinte coisa: 0 vezes t, 0 menos t cubo. Observe que essa função é igual, pela propriedade, 0 limite de 1 sobre menos t quadrado quando t tende a 0. Naturalmente, isso aqui é uma indeterminação. Quando eu assumo valores de t cada vez mais próximos de zero, eu assumo de valores cada vez mais próximos do infinito ali, sendo que eu tenho também que estar multiplicado pela constante zero. Então, por causa disso, como que eu sei que t vai assumir esses valores indeterminados para quando t é igual a zero, mas eu sei que t não se aproxima de zero. Na verdade, t se aproxima de zero e não é zero, né? Então, por decorrência disso, que t ele se aproxima de zero e não é zero, essa função h de t ela é indefinida se t é igual a zero e igual a zero se t é diferente de zero. Então, a gente assume o valor dela de t. E gama 2, que é a função percorrendo pelo eixo x, ela não nos dá problema não. Ela já nos decorre que t é zero também. Porém, nisso a gente também não prova a existência do limite, né? A gente fica no 0 a 0, a gente não faz nada, basicamente. Visto que... Opa! Aliás, eu fiz isso errado aqui, né? Aqui é T0. T0. Quando x assume o valor de T. Tá? T vezes 0, pronto. E agora, aqui o limite 0t, né? Que é a curva 2. 0t. Opa, 0t. Ah, não, meu Deus, eu tô endoidando aqui. X assume o valor de t ali. Ah, não, tá certo, né? Aqui x assume o valor de 0. É o contrário, é t vezes 0, meu Deus. T vezes 0. Aí agora vai ser x como 0, isso aqui como t. Perfeito. Então isso aqui vai resultar exatamente em 0, né? Então a gente fica no 0 a 0, né? A gente não prova nem a existência do limite, nem a sua não existência. Então como que a gente procuraria? Bom, eu tentei a curva quando x é igual a y, né? Também não... aliás, a reta, né? Quando x é igual a y, também não consegui. Também resulta em 0. Tentei quando y percorre uma reta mx mais n, ou seja, que tem um coeficiente igual a variável x. Também não resultei em nada disso. Então eu fiquei nesse 0 a 0. Então o que eu faço? Dá para pegar o teorema do confronto? Dá, mas não achava legal na minha cabeça pegar o teorema do confronto. Queria achar outro jeito, né? Então eu achei que jeito. Eu tentei um caminho problemático, né? Que caminho problemático seria esse? Seria quando eu tenho y igual a x cubo mais x elevado a k, com k maior que 1. Isso é um caminho muito problemático. Bom, resulta também mais infinito menos infinito. Então recorre à divergência e resultamos que o limite aí não existe. Então, eu acho que realmente decorreremos que o jeito seria a gente assumir esse problema mesmo. A gente fazer desse jeito problemático, aliás. Então, o que eu vou fazer aqui? Quando y é igual a x cubo. É uma das opções. Então, como que eu posso fazer? Y é igual a x cubo mais ax, pois não se anularia esse caminho, né? Então, é só fazer assim, ó. Y menos x cubo
Se eu igualar a zero aqui, você vê que y igual a x cubo anularia a função. Porém, se eu adicionar uma variável, ax, ou seja, uma constante a, ele não vai anular o caminho, né? Então, uma das opções é exatamente trabalhar com um caminho que seria problemático para provar para essa curva, né? Então, vamos ver se resultaria nisso aqui agora. Limite, ele vai ter x, quando y é igual a x cubo mais ax, isso aqui tender do ponto 0, 0. Vamos ver se vai resultar nisso? Observe que eu vou ter x, x cubo mais ax, e eu vou ter aqui ax sobrando, né? Então, eu vou ter o limite x à quarta, quando x tende a 0, então vai ficar 0, né? 0, vezes o limite dessas coordenadas x, x cubo mais ax, tendendo a 0, as coordenadas 0, 0, quando eu tenho ax quadrado sobre ax. Observe que eu vou ter, então, a vezes x. Aliás, eu vou ter x, né, que é 0. Então, resulta exatamente em 0 também. Então, não funciona. Então, eu fiquei nisso, né? Poxa, não tem uma curva que o limite dá diferente. E eu achei, mas eu tive que achar literalmente procurando uma sugestão pelo livro, né? Que é exatamente eu tomar y igual a x cubo e um coeficiente de polinômio um pouquinho maior, x à quarta. E esse caminho aqui, ele funciona. A gente resulta a seguinte coisa, limite x cubo mais x à quarta, que vai ficar x cubo mais x à quarta, sobre x cubo mais x à quarta, menos x cubo, ou seja, x à quarta. Aqui vai ficar x à quarta mais x à quinta, dividido por x à quarta, vai ficar 1, que é constante, mais o limite de x, quando tende a 0, né? Aqui, de x, então vai ficar 1. Então aqui o limite diverge, a gente prova que o limite aí não existe. Ou seja, tive que achar um belo de um problema aqui, né? Uma bela de uma curva. Para provar que esse limite não existe. Então, o jeito mais fácil é utilizar o teorema do confronto. Como você poderia pensar no teorema do confronto nesse caso? Eu poderia pensar a seguinte coisa. Eu tenho xy aqui e y menos x cubo. Observe que isso aqui vai ser maior do que xy. Maior não, né? Perdão? Maior não. Isso aqui vai ser menor que xy. E eu retirar o termo y ali. Aliás, x cubo, né? Então, deixar y. Então, observe que essa função é maior. E eu ter agora xy e eu retirar o termo x de cima. Ou seja, y sobre y menos x cubo. Então, para essas funções, eu aplicaria o limite x, y tendendo a 0, 0,